Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de janeiro, celebramos Santos Timóteo e Tito. Nossos santos de hoje eram de origem pagã e foram ambos evangelizados por São Paulo apóstolo. Por isso, a Igreja coloca a celebração desses dois grandes companheiros de São Paulo no dia seguinte à comemoração da conversão do chamado apóstolo dos gentios. No caso de Timóteo, ele nasceu na cidade de Listra, na Ásia Menor. Seu pai era pagão, sua mãe, chamada Eunice, era judia, mas ele foi criado na prática como um pagão. Foi evangelizado por Paulo na primeira vez em que ele passou na cidade de Listra, evangelizando, e na segunda passagem de São Paulo por Listra, ele convidou Timóteo a se tornar um companheiro missionário de Paulo. Nessa época, Timóteo tinha 20 anos de idade e iniciou com Paulo aquilo que se chama de segunda viagem missionária, em que São Paulo passou por vários lugares e Timóteo foi um companheiro incansável. São Paulo, em suas cartas, se dirige a ele de uma forma muito carinhosa, dizendo, por exemplo: meu diletíssimo filho, meu fiel colaborador, servo em Cristo, meu irmão e servo em Deus no Evangelho, aquele que não procurou a si, mas a Cristo. Tudo isso se referindo a Timóteo. A Timóteo também ele dirigiu duas cartas que compõem o Novo Testamento. Uma delas foi escrita por São Paulo quando ele estava na Macedônia, ou seja, na Grécia. E a segunda carta enviada a Timóteo foi enviada por São Paulo quando ele estava já em Roma, já perto de morrer. Diz a tradição que Timóteo se tornou o primeiro bispo de Éfeso no ano 97 e morreu Marte, embora não se saiba ao certo como aconteceu o seu martírio. Mas a tradição passou ao longo do tempo essa informação de que ele foi martirizado, no fim das contas, ainda como bispo de Éfeso. No caso de Tito, ele também era de origem pagã, provavelmente ele era oriundo da cidade de Antioquia, que era uma cidade grande na época, converteu-se ainda jovem ao cristianismo por meio das pregações do apóstolo Paulo e se tornou também um grande companheiro de missão de São Paulo apóstolo, acompanhando São Paulo principalmente naquilo que ficou conhecido como a terceira viagem missionária de Paulo. Nessas viagens, por exemplo, Tito foi, a convite de Paulo, enviado 2 vezes a Corinto para pacificar a comunidade que estava dividida. Foi uma vez até a cidade de Jerusalém para levar a coleta que os cristãos de diversas comunidades haviam feito para ajudar os cristãos da cidade de Jerusalém. E entre o ano 64 e 65 da era cristã, ele acompanhou São Paulo quando São Paulo fundou uma pequena comunidade cristã na ilha de Creta. E depois que São Paulo saiu de lá, deixou Tito como o primeiro bispo daquele local, daquela diocese. Já como bispo de Creta, Tito chegou a visitar Paulo na cidade de Neápolis, em Roma. Depois, quando ele voltou para Creta, ele chegou a receber uma carta do apóstolo Paulo, uma carta que também compõe o Novo Testamento, a carta de São Paulo a Tito. Paulo também se refere a ele com grande carinho, chamando-o, por exemplo, de meu companheiro e colaborador. Também se refere a Tito na segunda carta aos Coríntios, dizendo: Deus me consolou com a chegada de Tito. Segundo a tradição da Igreja, Tito foi bispo de Creta até sua morte. Ele morreu já idoso e por meio de morte natural. Segundo também a tradição, ele manteve a virgindade durante a vida inteira como um ato real de consagração a Deus. Nós lembramos que nessa época o celibato não era uma realidade obrigatória para os sacerdotes, inclusive para os bispos. De modo que Tito foi, naquela comunidade cristã, naquele grupo nascente de cristãos, um exemplo daqueles primeiros que abraçaram o celibato livremente como um estado de vida. Nos inspiremos na vida desses grandes companheiros de missão de São Paulo, os dois que se tornaram bispos, um de Éfeso, o outro de Creta, que foram grandes evangelizadores, grandes anunciadores do Evangelho, que amaram profundamente o Cristo e a Igreja
esses dois grandes luminares do início do cristianismo. Nos inspiremos para que nós também sejamos solícitos aos apelos que a Igreja nos dirige, por meio especialmente daqueles que são os sucessores dos apóstolos, os bispos. Sejamos solícitos na evangelização, na missão, sejamos solícitos sempre em fazer a vontade de Deus. Santos Timóteo e Tito, rogai por nós.